Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente terça-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações dessa preparação aí do São Paulo para a estreia do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira contra a equipe do Flamengo no Morumbi. Estou trazendo um corte com essas últimas informações e também a chegada de Rafinha nesta terça-feira para iniciar seus trabalhos na direção do clube. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. O Rafinha está falando nesse momento, ao vivo, vai ter o desafio, acho que não de olhar para o Flamengo, né, que é a estreia do São Paulo, mas de primeiro ajeitar a casa para fazer um campeonato brasileiro digno, pelo menos é aquilo que vem falando o Hernan Crespo. E o Rafinha, hoje em entrevista coletiva, dá suas primeiras palavras como novo dirigente do São Paulo em entrevista coletiva, e depois o Caio Mota se junta aqui ao time para explicar o que está faltando para o Flamengo anunciar o Paquetá. Vamos ao vivo a São Paulo, onde o Rafinha fala em seu novo emprego. Foi totalmente vivida, foi cheio de desafios. E sabendo do momento do clube, esse é o que me motivou a vir para cá. Essa hora que a gente precisa aparecer, né? Quem é grande, gosta de desafio, gosta de coisas grandes. E estando num clube como o São Paulo, acho que, como eu já falei ontem, é uma convocação, não é um chamado, né? Eu estou aqui para trabalhar e fazer uma coisa para um clube que eu tenho muito carinho, que todo mundo sabe a minha identificação que eu tenho com o São Paulo. Sei do momento que o São Paulo está vivendo, né? Sou bem ciente do que está acontecendo aqui no clube, mas se tratando de São Paulo, nós temos que olhar para frente, pensar grande. O São Paulo não é porque está com esses problemas extra-campo que deixou de ser um gigante, deixou de ser um clube que é respeitado e por muitos anos foi referência para todos. Então acho que esse desafio é grande, sabendo de tudo que está acontecendo. Eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui e tenho certeza que as coisas vão acontecer normalmente. Não existe tempestade eterna, também não existe fase boa eterna, né? A gente sabe como é o futebol, mas eu acho que é o momento certo de eu estar aqui. Eu ainda estou praticamente com o cheiro da grama ainda, então acho que eu vou ter apoio de todos e estou preparado para esse momento. Rafinha, aqui, Bruno Gilfrida do GE. Eu queria saber exatamente qual que vai ser a sua função, né? O nome é um pouco genérico, assim, você pode ter várias atribuições. E eu queria saber se a sua função vai ser apenas desse relacionamento entre diretoria, jogadores, essa ponte, ou se nessa sua função você também vai ter voz ativa na tomada de decisões do dia a dia do clube. Tomada de decisão importante, contratação, saídas e chegadas, se você também vai fazer parte desse processo ou se é uma função mais de relacionamento, de trato no dia a dia. Obrigado, Rafinha. Essa questão é simples. Vou fazer essa função desse elo entre diretoria, jogadores e comissão técnica, que eu acho que no momento é o que mais precisa do São Paulo. É o futebol. A prioridade do Clube de São Paulo é o futebol. Então, nesse momento, essa é a minha função, de fazer essa blindagem aqui no CT da Barra Funda para o futebol. E, claro, como eu vou estar nessa função, vou estar junto com o Rui, com o presidente Macis, né? Normalmente eu vou estar participando dessas situações, mas a minha parte principal agora é o futebol, é o campo, né? É o campo, é o que eu sei de fazer melhor. E tenho certeza que tudo que tiver vai ser consultado, porque eu também tenho essa experiência, conheço muita gente de futebol, vivi 23 anos dentro de vestiário, dentro de campo, sei muito bem, e o que for necessário, que eu puder ajudar, tenho certeza que o Rui e o presidente Macis vão me consultar sim, né, para que a minha opinião também seja valiosa. Vê como mudou a expressão? Ontem eu tava levinho. Perdeu até cabelo. Já perdeu tá cabelo, já tá careca. cara. Rafinha, já tá. Olha Não o que você bota fez, franja. Rafinha. Não bota a franja, Raquinha, tá careca. Olha o que você fez em um dia. Volta, dá tempo. Rafinha, deixa eu bater um papo com o Rick. Primeiro eu quero saber se você aceitaria um convite como esse. Né? Porque assim... Fala a verdade que você falou pra mim aqui antes. O ex-jogador, ele tem... Cara, o leque se abriu muito pro jogador, né? Antes era só ser técnico ou comentarista. Hoje ele pode desempenhar diferentes funções dentro do futebol. Você toparia uma chapa quente dessa? Não. Nesse momento, não. Tá muito complicado, é muito difícil. São muitas áreas ali para você tomar conta, é muita confusão, principalmente em parte política, que a gente sabe do clube, dessa questão da oposição. Ou seja, o Rafinha está sendo valente. Eu falei para ele, para ele, assim, para mim, o Rafinha vai ser mais importante para o São Paulo do que o São Paulo para o Rafinha.
Não estou querendo diminuir a instituição, que a instituição ela é maior que todo mundo. Mas para esse momento, o Rafinha é melhor para o São Paulo do que o São Paulo para o Rafinha. Mas eu acho uma coisa, Henrique, assim, ele respondeu ali, a primeira pergunta já foi bem direta, ele respondeu direto. Eu acho que para essa função que ele está indo, André, eu acho importante. Porque eu acho que todos esses problemas que o São Paulo tem e não vão cessar a partir de agora, vão continuar. Mais para frente poderá ser tirado essas questões, mas dentro do campo os jogadores não podem sentir tanto. E pelo que eu estava vendo e ouvindo, Luciano no começo da temporada já fez uma entrevista dizendo que esse ano seria pior do que o ano passado. O Crespo deu uma entrevista agora dizendo que vai lutar por 45 pontos. São coisas que você tem que tratar lá dentro do vestiário. Essas coisas você não pode externar para fora. Eu acho que o Rafinha, nesse ponto, questões de vestiário, né, de elenco, de trabalho, é fundamental. Vou te dar um exemplo. Em 92, quando a gente ganhou o Campeonato Brasileiro, o Maestro era o nosso jogador, era o nosso craque e o nosso gerente de futebol. Porque o Maestro passava pra gente quase todos os dias. Falava assim, gente, se a gente quiser mudar alguma coisa, o Flamengo não pagava, deixava 3 meses sem receber, não tinha bola, não tinha lugar de treinar, o Maestro falava, só a gente dentro do campo pode mudar essa situação. Se a gente ganha, o Maracanã vai estar lotado, vai ter renda. Essa renda vai pagar um salário pra gente. Então, a blindagem que o Maestro fazia era como gerente. Eu acho que o Rafinha vai ter essa oportunidade de poder facilitar para os jogadores dentro de campo. Ontem, no Seleção, não vou contar nenhuma inconfidência porque foi público. O Rafinha deu um sinal claro quando ele falou que é nada de entrevista, de se colocar para baixo, colocar para cima. O que sobrou da direção do São Paulo, né, porque o São Paulo está trocando de guarda desde o impeachment do Júlio Casares há exatamente 8 dias. Então, o que sobrou do comando São Paulino não gostou do Hernan Crespo falar que esse ano é 45 pontos, esse ano estamos mal, não gostou. Na minha opinião, porque o futebol gosta de uma mentirinha. Gosta de você falar sempre que vai brigar pelo título, tem dificuldade de lidar com alguém chegar e dizer, não, nosso clube aqui está numa pindaíba, a negócio esse ano é ficar só na Série A. Não gostaram, quero saber se o Crespo exagerou e como você enxerga a situação exposta pelo treinador, porque eu, como comentarista, concordo com o Crespo. Eu olho para o ano do São Paulo e falo, caramba, cara, 45 pontos, depois vê o que faz. Também concordo, mas aí vem aquilo que o Paulo Nunes falou, tem coisas que você não precisa externar. Só que aí eu me colocando na posição do Crespo, eu também vou me defender. Ele está se defendendo. Isso porque realmente a cobrança vai chegar, eu não tenho elenco, eu não tenho time, eu não consigo dar esse subsídio para trazer a realidade que é a realidade do São Paulo hoje, eu preciso me proteger. E ele se protegeu, ele falou, gente, a gente não vai vender sonhos aqui não. A realidade do São Paulo é essa, 45 pontos primeiro, depois que a gente alcançar esse número, a gente vai ver o que pode conquistar, e ele está certo. Porque é só você olhar o que o São Paulo tem feito no Campeonato Brasileiro, ou no Campeonato Paulista. O reflexo do ano do São Paulo já começou. Né? Claro que eu estou com o Paulo dessa questão do Rafinha ser essa blindagem importante, mas qual credibilidade que o Rafinha vai ter nessa blindagem? Essa é a minha preocupação. Será que o que ele levar para os jogadores não vão virar para ele e falar assim, Rafinha, de novo? A gente já está ouvindo isso aí há uns 2, 3 anos, você está trazendo isso aí de novo. Não vai mudar, não vai... Então essa é a minha preocupação. Agora, eu vendo o Crespo falando o que ele falou, eu dou toda a razão para ele. Zé. Hoje a briga do São Paulo esse ano é para permanência no Brasileiro. Hoje, talvez o São Paulo engate algumas vitórias, consiga mudar esse ambiente, se blindar como o Corinthians se blindou no final do ano para conquistar a vaga para a Libertadores, e a gente chega aqui em julho, agosto, falando outra coisa. Sabe por que eu te falo isso, Henrique? Eu entendo perfeitamente. Só que assim, a gente dá essa questão no São Paulo e depois a gente passa para o Corinthians, que o Dorival falou, nós vamos ter jogador machucado, vai ter muita contusão. Trazer já uma desculpa, entre aspas, para aquilo que vai acontecer na frente. Então, assim, eu falei que eu vou conquistar 45 pontos. Se eu conquistar 56, eu fiz um ótimo trabalho. Aí o meu trabalho foi valorizado. Se eu conquistar 38, eu tinha dito, eu falei. Então, assim, se a gente... Eu penso assim, se a gente tem essa questão, dentro do vestiário, você vai lá e você fala assim, diretamente para os caras, cara, nós vamos ter que brigar por isso aqui. Porque quando você expõe isso, a direção que está lá em cima, queira ou não queira, é o São Paulo.
Não é o São Paulo da sua época de 2005, 2092, 93, mas é o São Paulo. Então a direção também tem, na minha opinião, a credibilidade de falar, cara, não pode ser assim. Então eu acho que tem que ser uma conversa dentro da direção, por isso que eu acho que o Rafinha é importante. Para isso, o jogador não começar a falar uma coisa, o treinador falar outra, e aí vai piorar cada vez mais. Mas, a temporada vai só piorando, só se desgastando. A torcida não é burra, né? Exato. Acho que tem esse ponto, assim. A torcida tá vendo que o São Paulo não tá jogando nada, que o clube tá uma bagunça, que tem que arrumar a casa. E até que ponto que você tem que contar essa mentirinha? Acho que em alguns momentos, realmente, tem que lembrar que a instituição é muito grande. Você está falando de São Paulo disputar a briga do São Paulo a não cair, pô, não condiz com o tamanho do clube. Mas o São Paulo está vivendo semanas em que a torcida está vendo o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo, eu não julgo falar a verdade nesse momento da temporada. Porque com a torcida gigantesca que o São Paulo tem, às vezes a torcida precisa estar ciente de que a situação é de fato muito grave, não é? Um tropeço, o time não encaixou, então nós vamos lutar por 45 pontos. Não, é um clube que está bagunçado. Um clube que mal está escolhendo ali seus gestores para tocar o ano. Então, eu entendo a dimensão de uma declaração dessas, assim, é uma transparência até com o torcedor. E isso aumenta o desafio do Rafinha. Acho que o papel dele é blindar o vestiário mesmo, acho que nesse momento ele deve iniciar essa nova era de tentar blindar, para proteger, quem sabe, o vestiário até da direção, de certa maneira, sabe? Para tentar fechar de alguma maneira, para engajar o grupo. Não só motivação, não é só isso, mas tentar passar um certo profissionalismo ali, para que o grupo consiga trabalhar com a cabeça um pouquinho mais leve, né, que a perna não pese tanto, porque, só que assim, exige estômago. Eu digo, o jogador que sai hoje de comentarista e faz essa transição para um clube de futebol, o futebol hoje ele exige um estômago de aço e muita coragem, porque um controle emocional enorme, porque é muito incômodo que você chama para si mesmo. E guarda essa informação, o que restou do comando do São Paulo não gostou do Crespo expor a situação e colocar as pretensões de uma maneira tão baixa. Vamos ver como começa o Campeonato Brasileiro para o São Paulo, que é só contra o Flamengo. Lembra que foi o Crespo que disse aquela vez, a gente não vai jogar sempre com o Flamengo, a gente já começa o campeonato de novo. Hoje o São Paulo trouxe um reforço de peso, mas não é programado não, já brilhou nos gramados, mas agora como gerente esportivo, Rafinha volta ao clube para ajudar o tricolor nesse momento tão difícil. E quem acompanhou a apresentação por lá, que foi agora há pouco, é o Guilherme Xavier, nosso repórter. Primeira vez que ele participa aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Que bom ter você aqui no De Primeira. Conta um pouco pra gente, né, como é que foi essa apresentação. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Rafinha. E se há pelo menos um clima de um pouco mais de otimismo, né, em meio a tantos problemas do tricolor. Será que a chegada de Rafinha já deu uma animada por aí? Boa tarde, Guilherme. Oi, Luísa, PVC, Samir, boa tarde aos amigos que acompanham o De Primeira. Muito feliz de estar aqui, primeiramente agradecer a oportunidade. A coletiva do Rafinha teve muitas perguntas e poucas respostas. Ele comentou que foi o primeiro dia dele, esteve aqui pela manhã no CT do São Paulo, de onde eu falo com vocês. Ele comentou bastante sobre a questão de recuperar a confiança do elenco, sabe que conhece os funcionários, tem todo esse cuidado na hora de falar sobre o momento político do clube, mas ao mesmo tempo ele deu algumas declarações interessantes, como falar que o momento político do clube não poderia servir como muleta para os atletas. Acho que isso foi uma declaração importante. Ele também falou sobre a fala do Crespo, de que o São Paulo entra no Campeonato Brasileiro para fazer 45 pontos. Ele comentou que esse não é o pensamento dentro do São Paulo pela grandeza do clube, mas falando do que ele pode apresentar, do que ele pode fazer no São Paulo, ele passou muito mais uma questão de confiança do que de respostas concretas. Boa, vamos ouvir alguns desses trechinhos que o Guilherme tá comentando, então. Rafinha falando sobre o momento do São Paulo e depois ele fala sobre a declaração do Crespo, que gerou tanta polêmica dos pontos que o São Paulo atingiria no Campeonato Brasileiro, os 45 pontos, que ele não concorda. Vamos ouvir primeiro o Rafinha falando sobre o momento do clube e essa chegada dele. A minha vida foi totalmente vivida, foi cheia de desafios. E sabendo do momento do clube, esse é o que me motivou a vir para cá. Essa hora que a gente precisa aparecer, né? Quem é grande, gosta de desafio, gosta de coisas grandes. E estando num clube como o São Paulo, acho que, como eu já falei ontem, é uma convocação, não é um chamado, né? Eu estou aqui para trabalhar e fazer uma coisa para um clube que eu tenho muito carinho, que todo mundo sabe a minha identificação que eu tenho com o São Paulo. Sei do momento que o São Paulo está vivendo.
né? Sou bem ciente do que está acontecendo aqui no clube, mas se tratando de São Paulo, nós temos que olhar para frente, pensar grande. O São Paulo não é porque está com esses problemas extra-campo que deixou de ser um gigante, deixou de ser um clube que é respeitado e por muitos anos foi referência para todos. Então, acho que esse desafio é grande, sabendo de tudo que está acontecendo. Eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui e tenho certeza que as coisas vão acontecer normalmente. Não existe tempestade eterna, também não existe fase boa eterna, né? A gente sabe como é o futebol, mas eu acho que é o momento certo de eu estar aqui. Não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. Eu dei uma declaração ontem e também já falei sobre isso enquanto jogador do São Paulo, né? Eu acho que foi em 2023, a gente estava num momento também ruim no Campeonato Brasileiro e eu também dei essa declaração, né? A gente sabe do nosso momento, sem soberba nenhuma, respeitando o momento que o clube vive, mas é o São Paulo. Jamais o São Paulo vai entrar numa competição pensando em permanecer, né? Com todo respeito a todos os outros clubes, ao momento que o clube vive, São Paulo é muito grande. São Paulo é muito grande, todo mundo sabe da grandeza, né, de quem veste essa camisa. Então, essa declaração pode ter sido pelo momento, né, o sentimento depois da derrota no Clássico, mas não é o pensamento do São Paulo. O São Paulo pensa grande e o Crespo também pensa muito grande, ele gosta muito desse clube e ele sabe a grandeza desse clube. Ele foi campeão aqui também e quando está no São Paulo, o pensamento tem que ser outro, né? Nós temos que mirar o título, né, não permanecer na competição. Gostou, PVC? Não, acho que ele está chegando da maneira correta. O problema do Crespo não é dizer uma coisa real sobre a crise do São Paulo. O problema do Crespo é dizer que ele vai brigar contra o rebaixamento 3 dias antes do campeonato começar. Não tem condição do São Paulo entrar no campeonato e dizer o Clube do Remo, acabei de falar Clube do Remo, de novo, Marcos Braz saiu anteontem. Aliás, circulou uma história de que o Marcos Braz podia ir para o São Paulo. Não vai. Quem vai frequentar o CT do São Paulo é o presidente Jair Macis, o Rafinha e o Rui Costa. É aqui que está a blindagem do vestiário. E o Clube do Remo mira fazer 50, 51 pontos. O Clube do Remo jogou pela última vez a primeira divisão em 2000, quando jogou a segunda e subiu na Copa João Avelange. E disputou as últimas rodadas faz 15 anos. 15 anos depois ele volta para a Elite. A Elite de verdade jogou em 94, então faz 32 anos. E chega falando em 50 pontos. Como é que o São Paulo vai entrar no campeonato falando assim, não, tem que fazer 45? Cara, nem o Clube do Remo está falando em fazer 45 pontos. O Rafinha entrou, chegou falando, olha aqui, endereço do São Paulo é Roberto Gomes Pedrosa, sem número, estádio do Morumbi. Aqui frequenta o São Paulo Futebol Clube, se você não sabe, 6 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão mundial. Eu gostei bastante da entrevista do Rafinha, acompanhando, né, dela desde o início, ela completa. Achei que ele chegou com muita tranquilidade e trazendo um clima de confiança para o torcedor são paulino. Ele não deixa de dizer sobre o momento, que o momento de fato é difícil, que é um momento de crise, mas que, calma, não é uma terra arrasada, esse elenco ele tem para onde caminhar. Fala sobre o papel dele para ser um elo entre jogador, comissão técnica e diretoria também, que ele tem o papel de blindar o elenco, que ele conhece muito de campo, né? Óbvio, tem uma carreira enorme, né, dentro dos gramados. Ficou no São Paulo por 3 anos, foi capitão de títulos como a Copa do Brasil e a Supercopa, então conhece muito bem esse elenco e eu gostei do tom de confiança, me parece que ele chega para ajudar esses jogadores que, né, ficaram meio ao léu em meio a tantas confusões da diretoria. Samir, você acha que o Rafinha pode ajudar? Sempre foi um líder, né? Você acha que ele pode contribuir para o São Paulo nesse momento? Pode ajudar muito, é um cara que está atualizado, né, no futebol. A gente toma como exemplo o Filipe Luiz. O Filipe Luiz foi um lateral que passou por muitos e muitos anos na Europa e, né, claro que a gente não tem que imitar o futebol europeu em 100% em tudo, né? A gente tem o nosso estilo, enfim, mas o Filipe Luiz traz, né, a experiência do futebol europeu. Ele trouxe isso, né, para a carreira dele. E o Rafinha é um lateral na Europa também por muitos e muitos anos, assim como o Filipe Luiz. Claro, é outra função, né, que o Rafinha vai exercer.
mas ele pode trazer a experiência que ele adquiriu no Bayern, na Alemanha por muitos anos, né, por onde ele passou. Então, um cara mais atualizado, né, mais avançado no sentido do futebol. Não estou nem querendo dizer que o Muricy é um cara ultrapassado, nada disso, né, porque a gente, né, comunicação não é o que a gente fala, né, que as pessoas entendem, mas eu acho que a questão do Rafinha me agrada aí no São Paulo. É um nome interessante. Criou a identificação, né, com o São Paulo, o título da Copa do Brasil, a passagem recente dele pelo Clube do Morumbi. Ele é São Eu acho que é Paulino. uma boa, né? Ele é São Paulino. Sempre foi São Paulino e criou mais ainda essa identificação de amar o São Paulo, enfim. Eu acho que é um nome interessante, né? Mas depende muito do presidente. Depende muito do que virá lá de cima, né? Porque, que nem a gente vê situações do executivo trabalhar e as pessoas hoje acham, o executivo é o máximo, o executivo. Só que o executivo tem que ter uma grana, ele tem que ter o respaldo. Não adianta. Trabalhar com dinheiro, a maioria dos executivos consegue fazer um bom trabalho, né? Consegue fazer um bom trabalho. Agora, sem grana é complicado. Mas em questão de estrutura, relação com os jogadores, eu acho um cara bem para frente e uma boa aposta do São Paulo no mercado, sim. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo contra a equipe do Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, com transmissão dos canais Premier e também da TV Globo. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos 5 jogos que o Flamengo fez nessa temporada de 2026. Os 3 primeiros jogos da temporada foram com a equipe sub-20 e os 2 últimos, os 2 clássicos recentes, foram com a equipe principal. De todos esses jogos, um empate, 3 derrotas e somente uma vitória. Venceram a equipe do Vasco na semana passada e no último jogo, no final de semana, foram derrotados pela equipe do Fluminense no Maracanã pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e a equipe do Flamengo. Uma vitória do Tricolor, 2 empates e 2 vitórias da equipe do Flamengo. No último jogo que eles se enfrentaram na temporada passada, em uma partida que foi disputada lá na Vila Belmiro, o São Paulo empatou com o Flamengo pelo placar de 2-2. Enfim, uma estreia bem complicada aí do São Paulo no Campeonato Brasileiro, pegando o atual campeão. Além disso, no final de semana tem um clássico contra o Santos, onde o São Paulo precisa vencer para se distanciar ali daquela zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Tem também um detalhe, Caleri e Lucas vão jogar esse jogo contra o Flamengo ou vai focar sua preparação para o jogo do final de semana? Até porque no clássico contra a equipe do Palmeiras, Lucas nem foi relacionado e Caleri entrou ali no segundo tempo. Enfim, vamos aguardar. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!